Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 17 de fevereiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Beata Elisabetta Sana. Beata Elisabetta Sana. No dia 22 de janeiro de 2016, o Papa Francisco concordou com a beatificação da venerável serva de Deus Elisabetta Sana, uma leiga professa da Ordem Terceira do Apostolado Católico fundado por São Vicente Pallotti. A beatificação aconteceu em 17 de setembro de 2016 na Sardenha, onde nasceu a Mãe Sana, como é chamada a Beata. Elisabetta nasceu, no dia 23 de abril de 1788, na ilha de Sardenha. Era filha de Salvatore Sana e Maria Domenica Lai, ambos agricultores, de viva e profunda fé cristã. Tiveram 7 filhos, sendo 3 mulheres, das quais só sobreviveu Elisabetta, e 4 homens, sendo que o primogênito faleceu e o terceiro tornou-se sacerdote. Naquela região da Sardenha houve uma grande epidemia de varíola, que atingiu a maior parte das crianças. Elisabetta tinha 3 meses de idade e foi também atingida. Sobreviveu graças a uma cirurgia que lhe retirou os nervos dos braços, deixando seus braços travados na altura do peito. Podia apenas movimentar os pulsos e os dedos. Daí o testemunho de muitos que a conheceram em sua natural incapacidade de lavar-se o rosto, de pentear-se o cabelo, de assoar o nariz, de fazer o sinal da cruz ou de poder tomar o alimento somente com o auxílio de uma colher ou de um garfo presos a um bastonete, que com muita dificuldade e maestria o fazia chegar à boca. Elisabetta foi crescendo dentro do clima muito religioso de sua família e de sua paróquia, dirigida por longo tempo por seu tio, Padre Luiz Sana Soggia. Recebeu a primeira comunhão e acompanhava com muita devoção as cerimônias litúrgicas e as frequentes visitas de sua mãe à igreja, bem como suas orações, jejuns e vigílias. Com 15 anos já era catequista e costumava reunir suas colegas na igreja paroquial, à tardinha, para a oração do terço ou da via sacra. Apesar de sua deficiência, nunca foi ouvida lamentar-se de uma tão grande miséria. Pelo contrário, falava como se fosse uma misericórdia de Deus. Aos 15 anos, pensando em seu futuro, Elisabetta desejava seguir a vida religiosa e se imaginava no mosteiro de Santa Elisabetta. Nela era clara a ideia de não casar. Sua mãe, porém,
tinha outros planos, pois, segundo ela, nenhum convento a aceitaria com aqueles braços deficientes, nenhuma cunhada quereria ocupar-se dela. Quando sua mãe morresse, sozinha, como poderia enfrentar a vida? Portanto, deveria casar. Por incrível e por mais estranho que pareça, Elisabeta recebeu 3 propostas de casamento. E, embora não pensasse em casar, por obediência e insistência de sua mãe, às vezes até violenta, conforme as testemunhas e de seu confessor, aceitou o casamento como disposição divina. De fato, aos 13 de outubro de 1807, com 19 anos, Elisabeta casou com Antônio Porcu para condescender aos conselhos da mãe e do confessor, ao qual era muito obediente, pois via nele a manifestação da vontade de Deus. A respeito de Antônio Porcu, Padre Antônio Luiz, irmão de Elisabeta, atestou e era um boníssimo cristão, trabalhador e bom pai de família. Tinha quase 6 anos a mais de Elisabeta. Era de lindas feições, sadio e robusto. A própria Elisabeta teria dito, após a morte dele, eu não era digna de tal marido. Tão bom que era. Tiveram 7 filhos, dos quais 5 sobreviveram. Viviam em perfeita harmonia, de tal forma que serviam de modelo e de bom exemplo. Elisabeta, apesar de sua deficiência, conseguia fazer tudo em casa, inclusive o pão. Sua casa estava sempre limpa e ordenada. O próprio marido, quando seus companheiros caçoavam dele, dizia, e minha mulher não é como as vossas. Elisabeta tem todas as características de uma mulher santa e apesar da impossibilidade de carregar os filhos ao colo ou de abraçá-los, conseguiu criá-los com muito carinho. Com apenas 18 anos de casados, em 1825, faleceu-lhe o marido, de um mal repentino e grave. Deixou para Elisabeta o cuidado dos 5 filhos, que tinham entre 17 e 3 anos de idade. Ela não perdeu o ânimo. Pelo contrário, acreditava entender o plano de Deus, e agora, depois da riquíssima experiência da vida conjugal, as portas se abriam para a tão sonhada consagração religiosa, pelo voto de castidade perpétua, que de fato se concretizou, em 1829, diante de seu confessor. Seu irmão, Padre Antônio Luiz, foi quem passou a ajudá-la no cuidado dos filhos e a responsabilizar-se por sua educação e por seu futuro. Na quaresma de 1829, esteve em Codrogianos Frei Luís Paulo de Ploag, um franciscano que conhecia a Terra Santa. Em diversas pregações falou sobre os santos lugares e Elisabeta ficou de tal forma impressionada que decidiu conhecer os lugares banhados pelo sangue do Redentor. Nos primeiros meses de 1830, dirigiu-se ao seu confessor, Padre José Vale, e lhe expressou o desejo ardente de ir à Terra Santa. Este mostrou-lhe os perigos e os imprevistos de uma viagem tão longa e lhe mostrou a inconveniência de deixar os filhos sem mãe. Ela o escutou e lhe obedeceu, mas, em julho do mesmo ano, voltou a fazer o mesmo pedido ao Padre Vale que, por fim, decidiu deixá-la ir e se ofereceu para acompanhá-la. O argumento, que mais tarde Padre Vale aduziu em favor da partida de Elisabeta à Terra Santa, foi o seguinte: e sua ida à Terra Santa não só não era um prejuízo para a família, mas, pelo contrário, um bem, pois aquela família, passando aos cuidados de seu irmão Padre Antônio Luiz, teria um futuro melhor. Para Elisabeta, na verdade, tornará-se quase uma obsessão ir à Terra Santa, pois sua vida estava por demais voltada às coisas de Deus e ao permanente desejo de consagrar-se totalmente a Ele, desde sua infância. Era a voz de Deus a falar-lhe bem alto. Agora decidiu segui-la. Aos 24 de junho de 1831, juntamente com seu confessor, Padre José Vale, Elisabeta partia em direção à Terra Santa. No dia 29 desembarcaram no porto de Gênova, à espera de um outro barco que os levaria naquela direção. Logo apareceu um que iria até Chipre. Ao apresentar seus passaportes, foi-lhes dito que necessitavam do visto do ministro de Turim, e isso levaria um mês. Não teriam dinheiro suficiente para permanecer um mês em Gênova e então decidiram ir a Roma. Eis aqui, diz Padre Vale, a manifestação da divina providência, vamos a Roma e de lá, se os céus quiserem, partiremos para a Terra Santa. A viagem durou de 9 a 23 de julho, em carroça, carreta, a pé, entre fome, sede e o sol quente do verão europeu. Uma verdadeira aventura, sobretudo para uma deficiente. Ao longo da viagem, visitavam cidades,
igrejas, santuários e outros lugares santos, como Cássia, Santa Rita. Ao chegar a Roma, Padre Vale conseguiu logo ser capelão do Hospital de Santo Espírito. E Elisabetta? Padre Vale conseguiu para ela um quartinho, no último piso de um casarão paralelo à fachada da Igreja de Santo Espírito, junto à rua que conduz às colunas da Basílica São Pedro. Além disso, deixou-lhe algum dinheiro e, sempre que podia, visitava-a e levava-lhe algum alimento, até que ela mesma conseguisse arranjar-se sozinha. Diga-se de passagem, Elisabetta era analfabeta e só sabia falar o sardo, dialeto da Sardenha, que ninguém em Roma entendia, a não ser um ou dois confessores do Vaticano. Ao encontrar esse lugar para Elisabetta, Padre Vale a recomendou a algumas senhoras, que moravam em quartos vizinhos, e delas se fizeram amigas. Ela, por sua vez, com sua maneira edificante de portar-se, atraiu logo a simpatia delas, de tal forma que em seguida a levaram a visitar igrejas, a assistir programações religiosas. Seus dias transcorriam entre visitas a igrejas, muitas missas diárias na Basílica ou em outras igrejas que havia nos arredores, adoração ao Santíssimo Sacramento, novenas, vias sacras, visitas a doentes e a pobres, bem como cuidado das coisas e das roupas do Padre Vale, que em pouco tempo teve que deixar a capelania do Hospital do Santo Espírito. Era para ele mãe e irmã, cozinhava, lavava roupa, confeccionava meias e barretes etc. Por diversas vezes e por insistência de seus familiares, particularmente de seu irmão Padre Antônio Luiz, com quem mantinha frequente correspondência, através do Padre Vale, que por sua vez seguia as instruções do Padre Loria, o confessor de Elisabetta, em Roma, que entendia o sardo, esteve por retornar à sua família, em Codrogianos, ao menos para ver seus filhos. Infelizmente, ao propor-se, logo adoecia e não tinha condições de viajar. A última tentativa foi quando o Dr. Petrilli, diante da possibilidade de ela empreender tal viagem, obrigou-se a responder em consciência, sofrendo há muito tempo de uma molestíssima palpitação. Sou de opinião que, empreendendo uma outra viagem semelhante à anterior, da Sardenha a Roma, poderia ir ao encontro de um mal-estar ainda pior. Tanto ela como seu confessor entenderam como vontade divina que permanecesse em Roma para sempre. O encontro com Palotti teria começado provavelmente em 1832, quando, tendo ouvido muito falar dele e de sua santidade, desejou tê-lo como confessor. A primeira confissão aconteceu na Igreja das Graças, na festa do Redentor. Este fato marcou a trajetória de 18 anos de orientação espiritual, até a morte de Palotti e de amizade entre Sana e Palotti. O incrível é que Palotti não conhecia o sardo, única língua que Elisabetta falava, e no entanto ele entendia e se fazia entender por ela. A ideia de voltar a Codrogianos, imaginando que sua família estivesse precisando dela, continuava a persegui-la, embora soubesse que sua saúde não lhe permitia tal viagem. Certo dia Palotti lhe disse: "Coragem, filha. A tua família não tem necessidade de ti. Ao contrário, será a maravilha e a inveja de toda a vila." A profecia se realizou, pois o irmão sacerdote lhe escreveu que estava maravilhado e edificado com sua família, que servia de exemplo a toda a vila e fazia inveja a todos. Até 1839 Elisabetta se ocupou do Padre Vale, que depois retornou à Sardenha. Ocupava-se igualmente do cardeal Soglia, cuidando dele todos os dias e todo dia. Deixada a casa Soglia, passou a se ocupar em tudo da instituição dos sacerdotes da Missão Católica, fundada por Palotti. Trabalhava para eles e para as palotinas. Cuidava dos paramentos sagrados da liturgia e das toalhas dos altares. Com Dona Rinaldi, que era como uma irmã para ela, fazia as orações e os exercícios de piedade e, muitas vezes, as refeições. Dona Rinaldi ajudava-a na limpeza do quarto e em sua higiene pessoal. Enquanto isso, Elisabetta era ao extremo compassiva com os pobres, ajudava-os o quanto podia, dando-lhes quase tudo o que recebia da caridade do povo. Visitava os doentes nos hospitais e especialmente naquele de San Giacomo, instruindo-nos na doutrina cristã e motivando-os a receber os sacramentos. Procurava acabar com as discórdias nas famílias. Palotti havia aberto um orfanato para meninas em Santa Ágata e outro na ladeira de Santo Onofre, no Gianicolo, além de 4 escolas noturnas para artesãos, e Elisabetta fez seu todo o apostolado do seu diretor espiritual, Palotti, com o qual propunha reavivar a fé com todos os meios oportunos e reacender a caridade em todo o mundo a fim de que acontecesse, quanto antes,
Segundo o desejo de Jesus Cristo, um só rebanho com um só pastor. Padre Rafael Melia atestou dela, não existia nela nenhum apego à sua vontade, nenhum interesse próprio. Nunca agia por conta própria ou por sua vontade, mas somente para cumprir a vontade de Deus, que lhe vinha manifestada na obediência ao seu diretor espiritual. Em 1850, morre Pallotti. Em 1857, morre Elisabetta. Sua morte foi precedida de uma febre muito forte e de uma inflamação no peito, de que sofria frequentemente e que suportava com admirável resignação e paciência. Era 17 de fevereiro de 1857. Estava presente à sua morte apenas o vigário cooperador da Basílica São Pedro. Nenhum de seus amigos e amigas. A esse respeito diz Padre Amoroso, uma morte na solidão e na mais extrema pobreza. Mas alguma coisa começou a ressoar por longo tempo. Seu corpo ficou exposto por 2 dias, sobre tábuas, na entrada do edifício onde estava sua pequena habitação. Durante os 2 dias, foi grande a afluência de gente de todas as classes sociais. Muitos diziam, e morreu Santa Elisabetta. Morreu a Santa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Os santos 7 fundadores da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora, Bom Filho, Bartolomeu, João, Bento, Geraldino, Ricóvero e Aleixo, a que eram negociantes em Florença e se retiraram de comum acordo para o Monte Cenário, onde se consagraram ao serviço da Virgem Maria, fundando uma ordem sob a regra de Santo Agostinho. São comemorados todos no dia em que, segundo a tradição, morreu centenário o último destes fundadores, que foi Aleixo. Data da morte de 1262 a 1310. Em Amazeia, no Helesponto, atualmente na Turquia, a paixão de São Teodoro de Tiro, que, no tempo do imperador Maximiano, pela confissão da fé cristã, foi duramente flagelado e encerrado no cárcere e, finalmente, entregue para ser queimado nas chamas. São Gregório de Nissa celebrou os seus louvores num eminente panegírico. Data da morte 311. Em Tréveres, na Gália Bélgica, hoje na Alemanha, São Bonoso, bispo, que, com Santo Hilário de Poitiers, trabalhou com zelo e sabedoria para que nas Gálias se conservasse a integridade da fé. Morte no ano 373. Na Armênia, São Mesróbio, evangelizador dos armênios, que, tendo sido discípulo de São Narcés e escriba no Palácio Real, se fez monge, criou um alfabeto para ensinar ao povo a Sagrada Escritura, traduziu o Antigo e o Novo Testamento e compôs hinos e cânticos em língua armena. Morte no ano 440. No mosteiro de Clunednick, na Irlanda, São Fintano, abade, fundador deste cenóbio, célebre pela sua austeridade. Morte no ano 440. Comemoração de São Flaviano, bispo de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, que, ao defender a fé católica no concílio de Éfeso, foi ferido com punhadas e pontapés pelo ímpio Dióscoro e morreu pouco tempo depois no exílio. Morte no ano 449. Em Lindisfarne, na região da Nortúmbria, na atual Inglaterra, São Finano, bispo e abade, insigne pela sua doutrina e zelo evangelizador. Morte no ano 656. Em Auchy-aos-Moines, na região dos Morinos, na atual França, o sepultamento de São Silvino, bispo. Morte no século VIII. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, região da Itália, São Constável, abade, que, pela sua exímia mansidão e caridade para com todos, foi vulgarmente denominado cobertor dos irmãos. Morte no ano 1124. Em Ratzeburg, no Holstein, hoje na Alemanha, Santo Evermodo, bispo, que foi discípulo de São Norberto na ordem premonstratense e trabalhou na obra da conversão dos vendos. Morte no ano 1178. Em Pádua, no Vêneto, região da Itália, o beato Lucas Bellude, presbítero da Ordem dos Menores, que foi discípulo e companheiro de Santo Antônio. Morte no ano 1286. Em Hiroshima, no Japão, o beato Matias Shobari Shizaemon, mártir. Morte no ano 1624. Em Pyongyang, na Coreia, São Pedro Il-Chongnyu, mártir, pai de família, que, enquanto lia de noite o Evangelho aos fiéis na casa de um catequista, foi preso e, vergastado até a morte, morreu por Cristo.
Morte no ano 1866. Em Rosica, na Polônia, o beato Antônio Lesiewicz, presbítero da Congregação dos Clérigos Marianos e mártir, que, durante a ocupação militar da sua pátria em tempo de guerra, foi queimado pelos perseguidores da Igreja por causa da sua fé em Cristo. Morte no ano 1943.